Fala pessoal, estamos aqui em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. Não é isso, Paulo? Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Fala pessoal, estamos aqui em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. Não é isso, Paulo? Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa, mesmo no meio de um shutdown do governo americano. O governo americano está em shutdown, continuamos sendo maravilhosamente bem recebidos. Falamos bastante sobre as nossas perspectivas sobre o Brasil, sobre qual é a situação política atual, os avanços que houve e os avanços que não houve no país, em relação à questão da anistia, né? Há uma expectativa em relação à reunião amanhã com o ministro das Relações Exteriores e o Marco Rubio. A gente entende que essas conversas são normais, são boas de acontecerem agora. Esse é o momento de acontecer. Os Estados Unidos estão numa posição forte. Vamos ver o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil vai trazer para a mesa. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito para o secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial, né, do secretário Bessent, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, e outros atores comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político que hoje foi reafirmado por Scott Bessent e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder negociador da questão comercial o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política, como seria desejável pelo lado brasileiro. Então vamos aguardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Acho que o mais importante é a gente ver que não houve uma mudança na política externa dos Estados Unidos, tudo permanece como estava. O Brasil vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu pleito e vai ouvir de volta qual é a resposta americana. Qual é a resposta americana? A gente não sabe, a gente não é secretário de Estado, a gente não vai estar dentro da reunião, mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USTR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Fiquem sabendo, anuncio aqui no programa hoje para vocês que Eduardo Bolsonaro já deve estar chegando em Washington, se não chegou ainda, e eu vou amanhã de manhã, cedinho, para uma nova série de reuniões com a administração Trump para tratar sobre o Brasil, como nós temos feito desde o início. Então, você pega de um lado a velha mídia dizendo que a gente está sendo escanteado, que o diálogo entre os Estados Unidos e o Brasil agora é através só do Mauro Vieira, do Haddad, sei lá quem, e do outro você vai ver Eduardo Bolsonaro e eu sendo convidados, mais uma vez, a gente não vai à reunião de outra forma, para uma série de reuniões em Washington, em meio à paralisação, o shutdown do governo dos Estados Unidos. Quem será que está te contando a versão verdadeira? E tem mais. Se o que a velha mídia está reportando é verdade, o governo Trump está recuando em relação ao Brasil, cadê? Cadê a Magnitsky do Alexandre, aquela que ele disse que estava confiante que ia ser retirada, que ia ser cancelada? Se o Trump está recuando, cadê os ministros do Supremo Tribunal Federal tendo os vistos autorizados novamente? Barroso não teria saído, né? A imprensa não quis me deixar em paz. E a gente viu manchetes como essa da CNN que diz o seguinte:
Lula, 2 pontos. Trump ligou para mim e disse: Lulinha pintou uma química. E lendo isso, muita gente entrou em desespero total, acharam que essa ligação de, 30 minutos entre o Lula e o Trump era um sinal de que estava tudo acabado. Trump ia ceder na questão das sanções, a Magnitsky seria levantada para Alexandre de Moraes, e tudo que Eduardo Bolsonaro e eu havíamos construídos e acabar e nós dois seríamos escanteados sem mais nenhum acesso no Departamento de Estado. Aliás, um exemplo do que eu estou dizendo foi, é claro, como sempre, da Globo News. Vejam o que disse a Globo News. Fontes do Palácio do Planalto, com fontes do Itamaraty, para entender como que eles enxergam esse papel do Marco Rubio. E o que eu vi é o seguinte: o governo brasileiro tem um diagnóstico de momento de que houve uma mudança na linha da Casa Branca e do Donald Trump em relação ao governo brasileiro. Uma mudança na tática, uma mudança de visão em relação à visão que eles vinham propagando recentemente. E diante disso, não há o que o Marco Rubio possa fazer, porque as coisas são muito centralizadas ali na Casa Branca, na figura do Trump, e resta ao Marco Rubio, mesmo que contrariado, seguir essa nova linha da Casa Branca. Então a linha anterior era uma postura agressiva contra o governo brasileiro, o Marco Rubio ia lá e seguia essa linha, fazia os ataques ao Brasil nas redes sociais, criticava o judiciário brasileiro, por aí vai. Como a linha agora é muito mais amigável, isso ficou evidente na ligação ontem, o Rubio deve seguir esse entendimento consolidado na Casa Branca. Eu trago aqui também uma apuração importante, Sadi, que mostra como o peso do Rubio é relativizado nas negociações. Nesse telefonema que aconteceu ontem, que foi feito pela Casa Branca, para o Lula, eles procuraram a embaixada brasileira, a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, para fazer o contato com o Palácio do Planalto. Ou seja, foi uma articulação, uma organização desse telefonema que não passou pelo Departamento de Estado, que seria a praxe. Isso mostra como o Departamento de Estado não centraliza as decisões e sim a própria Casa Branca. O nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, ele tem uma relação mais antiga com o Marco Rubio, na época que ele era embaixador em Washington e o Rubio era senador, ele ocupava ali uma função, salvo engano, na Comissão de Relações Exteriores, então eles já têm uma interlocução, tiveram uma reunião em julho e, pelo que apurei, eles têm trocado mensagens constantemente. Por todo exposto, Sadi, o governo brasileiro não entende que o Marco Rubio, nesse momento, vai ser uma pedra no sapato nas negociações. E vejam que bizarrice, né? Agora não só o Rubio, eu e o Eduardo estamos sendo escanteados, mas Marco Rubio também está sendo escanteado. E no texto do post que a Globo News fez com esse vídeo, um negócio ainda mais esquizofrênico. Eles escreveram o seguinte: o governo brasileiro avalia que a linha de Donald Trump mudou completamente nas últimas semanas e isolou o secretário Marco Rubio. É a apuração de Guilherme Bausa. Ou seja, vejam que coisa, a versão que a Globo News e o pessoal da velha mídia estão defendendo é de que o Trump isolou o Marco Rubio e mudou a postura dele em relação ao Brasil. Como se ele estivesse recuando ou como se o Rubio estivesse perdendo espaço, sendo escanteado dentro do governo. E eu fico assistindo esse tipo de coisa, as pessoas me pedem para comentar. Eu não sei nem o que dizer. É muito bizarro alguém achar que o Rubio esteja sendo isolado na administração Trump. Na mesma semana em que o próprio Trump diz que o Rubio vai entrar para a história, vejam a Fox News, como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Então eu tenho que comentar essa porra, eu sou pago para isso. Enquanto o Trump diz Marco Rubio vai entrar para a história como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos, a Globo News diz que o Rubio está sendo escanteado. O próprio cara que o Trump designou para negociar a paz no Oriente Médio, como a gente vai ver ainda no programa de hoje. O cara que o Trump designou para tratar das ditaduras de Cuba, da Venezuela, o cara que o Trump designou para tratar, inclusive, das negociações com quem? Com o Brasil. Mas a Globo News diz que o Marco Rubio está isolado. Eu coloquei o post aqui para vocês. Eu uso esse termo em inglês, chama wishful thinking. Essas pessoas perdem a capacidade de leitura objetiva da realidade. Elas projetam o que elas gostariam que tivesse acontecendo e reportam isso como se fosse verdade. Então a verdade, segundo a Globo News, é que Eduardo Bolsonaro e eu estamos isolados e Marco Rubio também. Outro exemplo esquizofrênico é a reportagem da Dora Kramer na Folha de São Paulo, cujo título é o seguinte: ao perdedor o descarte. E a matéria diz assim: entre os meses de julho, quando Donald Trump divulgou uma carta
dias depois do anúncio do tarifaço, alegando que Jair Bolsonaro recebeu um terrível tratamento das mãos do judiciário injusto, em setembro, quando anunciou na ONU uma boa química com Luiz Inácio da Silva, a novidade foi a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Como Trump gosta de apregoar, ele tem horror a perdedores, pois no meio tempo, entre julho e setembro, Bolsonaro perdeu a ação do STF, a Liberdade passou a integrar uma categoria pela qual o presidente americano nutre ojeriza. Não surpreendente que no encontro arquitetado para parecer casual e na conversa ao telefone entre... arquitetado para parecer casual, cara. E na conversa ao telefone entre Lula e Trump, a preocupação com Bolsonaro tenha sumido e nenhuma referência ao dito injustiçado. Mas Eduardo, o estrategista do pai, soltou foguetes digitais, considerou a alegada afinidade de Trump como coisa de gênio, para atrair Lula por uma arapuca de humilhação e chamou de golaço a decisão de nomear o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir os preparativos de encontro pessoal entre os mandatários do Brasil e dos Estados Unidos. Nessa concepção, o feitio extremista de Rubio se encaixaria perfeitamente na construção da armadilha. Ocorre que o equivalente americano ao nosso chanceler é, antes de tudo, radicalmente obediente ao chefe, como se viu no convite a Mauro Vieira para conversar nos Estados Unidos. Se Trump decidir que a aproximação é para valer, assim será, quer Eduardo ou não. Isso aí é a única parte que é absolutamente verdadeira. O Trump decide o que ele quiser e não Eduardo, Paulo, não são presidentes dos Estados Unidos. Ela continua. Se o plano for o da cilada, também será. Mas é de se perguntar qual o ganho que Trump teria com as suas esparrelas. Se ficou claro que o resultado das escaramuças engendradas na mente atribulada do rapaz Lula só fez ganhar. Por mais por fora de cena política daqui que esteja a equipe trumpista, ou seja, são todos, ninguém sabe o que está acontecendo no Brasil, não há miopia ideológica que turve a visão de evidência tão reluzante. Ok, o americano é desatinado, mas no setor de disparates também há certos brasileiros que não ficam nada a dever. O que essa doida está falando, então, é que o Trump agora está se afastando do Bolsonaro porque o Bolsonaro se tornou um perdedor ao ser condenado por décadas de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que a Dora Kramer, falando em desatinadas e setor de disparates, o que essa moça não sabe é que o Trump passou pelo mesmo processo, tendo sido, inclusive, detido com a foto de fichado na Geórgia, aquele mugshot que viralizou. A esquerda americana também passou 4 anos pedindo a prisão do Trump dia e noite. E em que estado mental uma pessoa precisa estar para achar que o Trump vai passar a ter ojeriza do Bolsonaro porque ele enfrenta hoje a mesma coisa que o Trump enfrentou por 4 anos? Dora, deixa eu te falar, Dora. O Trump tá cagando e andando para o que o Supremo Tribunal Federal diz. Ele já sabe, já falou sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político e que tem empreendido uma campanha de perseguição contra o líder do movimento nacional populista no Brasil. O fato do STF ter condenado o Bolsonaro não o afasta do Trump. Muito pelo contrário, mostra para além de qualquer dúvida que o Bolsonaro está passando pelo mesmo que tentaram fazer com o Trump aqui nos Estados Unidos. É de novo o negócio do wishful thinking. O Trump sanciona o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, sanciona todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, exceto os 3 que não participam dessa putaria, e sanciona pela lei Magnitsky, que é o instrumento mais forte de violações, de combate a violações de direitos humanos, corta esse cara do sistema financeiro global, cancela os vistos, como eu já falei, declara uma emergência econômica contra o Brasil, justamente pelas condutas do STF, mas segundo a Dora Kramer, o fato do Bolsonaro ter sido condenado por eles causou afastamento do Trump. Não é nenhuma maluquice, é um mau caratismo. Mas ninguém espera menos de Globo News ou Dora Kramer, que já não é muito inteligente, e só piora quando, coitada, vai tratar de assuntos internacionais. Agora, o pior não é isso, porque desse pessoal eu acho que ninguém espera nada diferente. O pior é aquilo que eu sempre digo aqui no programa, o paradoxo da direita brasileira, que diz odiar a velha mídia ao mesmo tempo que confia cegamente em tudo o que ela diz. Então, se você comprou essa versão da Globo News da Dora Kramer, eu sinto muito dizer, mas você é muito burro. A Globo está há décadas mentindo para você e fazendo papel de assessoria de imprensa dos caras que te perseguem, e mesmo assim você escolhe acreditar nas mentiras que os caras te contam.
Em inglês tem uma versão que diz assim: fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Em português seria alguma coisa como: se você me engana uma vez, a culpa é sua. Você não vale nada. Agora, se você me engana 2 vezes, a culpa é minha. Então, se até hoje, depois de ter sido enganado milhares de vezes pela Globo, pela velha mídia, você ainda escolhe acreditar no que eles dizem, desculpa, querido, a culpa é sua. Eu não tenho que sair das minhas férias para ficar desmentindo o Globo News. E durante as férias, por exemplo, eu li essa reportagem do Lauro Jardim, Trump e Lula, reação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Nela ele diz assim: Lula e Donald Trump conversaram por 30 minutos hoje de manhã. Uma reunião, até onde se sabe, produtiva e em clima ameno. E o que a dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo acharam da reunião? Eduardo se calou até o momento. Figueiredo entrou de férias até o dia 14. Como se eu tivesse... E de novo, é o Lauro Jardim, já dá para esperar essas matérias estilo coluna de fofoca da revista Capricho. Mas tinha gente aqui no meu chat, na live, reclamando que eu não estava falando no assunto. Meus amigos, na semana passada nós tivemos 2 programas gravados, um com a Ludmilla e o outro com o Talhaferro, porque ao longo daquela semana eu estava aproveitando as férias que eu planejei por 7 meses. O Trump não era nem presidente quando eu programei essas férias. Não era mesmo, eu programei, na verdade, no final das férias que eu tirei no ano passado. Não tinha tido reunião entre Trump e Lula. E vocês acham que, desculpa, quem viu o meu Instagram viu onde é que eu estava. Vocês acham que eu ia interromper uma viagem paradisíaca de férias para dizer o óbvio, que não dá para se confiar nas mentiras que a Globo News te conta? E que loucura, né? Olha o outro louco. Paulo Figueiredo saiu de férias e retorna dia 14. E, exatamente, dia 14 aqui estou. Achar que a gente sumiu por conta disso? Eduardo se manifestou várias vezes no Twitter. A outra reportagem aqui do Globo está dizendo, inclusive, que a manifestação do Eduardo sobre o assunto. O nego acha que eu vi matéria sobre Mauro Vieira e falei: oh meu Deus, a ligação entre Trump e Lula saiu, preciso entrar em um cruzeiro. Alguém compre um cruzeiro para eu viajar e ficar com acesso limitado à internet. Pelo amor de Deus. Ah, mas tudo isso aconteceu, Paulo, e vocês não tiveram reuniões com o governo Trump. Ah, vocês agora estão escanteados pela Casa Branca e eles só conversam com o Lula. Aí o que a gente vai para o segundo ponto. Além das minhas férias, vocês entendem que o governo dos Estados Unidos está em shutdown, né? Para você que não acompanhou as notícias aqui dos Estados Unidos nos últimos tempos, o governo dos Estados Unidos está em shutdown, que é uma paralisação desde o dia 1º de outubro, porque não obteve os 60 votos necessários para aprovar o orçamento de continuidade do governo. E aqui é assim. Depois a gente até pode entrar numa matéria mais profunda nesse assunto, mas o que interessa para o que nós estamos dizendo aqui é que o governo dos Estados Unidos está paralisado. E quando acontece esse shutdown, as equipes de todo mundo começam a ficar reduzidas. Todos os funcionários não essenciais não podem trabalhar. Para você ter uma ideia, dentro da Casa Branca, tem pessoas com quem nós lidamos que não estão podendo ir trabalhar. A imprensa, eu falo com as correspondentes da Folha, do UOL, do Globo, etc., eles não estão podendo entrar, porque tem questão até de segurança na redução da equipe da Casa Branca. Então, com esse cenário, vários compromissos do Departamento de Tesouro, reuniões na Casa Branca, Departamento de Estado, etc., ficam afetadas, porque as pessoas não trabalham, não estão podendo trabalhar. Então tudo fica muito mais limitado. Mas e a gente esperou para ver se esse shutdown passava, óbvio que a gente estava monitorando, mas não tem prazo para terminar. Então, mesmo com o shutdown, fiquem sabendo, anuncio aqui no programa hoje para vocês, que Eduardo Bolsonaro já deve estar chegando em Washington, se não chegou ainda, e eu vou amanhã de manhã, cedinho, para uma nova série de reuniões com a administração Trump para tratar sobre o Brasil, como nós temos feito desde o início. Então, você pega de um lado a velha mídia dizendo que a gente está sendo escanteado, que o diálogo entre os Estados Unidos e o Brasil agora é através só do Mauro Vieira, do Haddad, sei lá quem, e do outro você vai ver Eduardo Bolsonaro e eu sendo convidados, mais uma vez, a gente não vai reunião de outra forma, para uma série de reuniões em Washington, em meio à paralisação, o shutdown do governo dos Estados Unidos. Quem será que está te contando a versão verdadeira?
E tem mais. Se o que a velha mídia está reportando é verdade, o governo Trump está recuando em relação ao Brasil, cadê? Cadê a Magnitsky do Alexandre, aquela que ele disse que estava confiante que ia ser retirada, que ia ser cancelada? Se o Trump está recuando, cadê os ministros do Supremo Tribunal Federal tendo os vistos autorizados novamente? Barroso não teria saído, né? O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.